Secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Ananias Neto. Presente. Vereador André Lima. Presente. Vereador Jones Campos. Presente. Vereador Edmar Gomes Filho. Vereador Hélio Janone. Presente. Vereador Fernando Pepes. Vereador Gilmar Lavorato. Vereador Elvésio Badaró. Vereador Ismar Medeiro Nóbrega. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Presente. Vereador Rafael Ranucci. Vereador Rafael Dias Sampaio. 23ª. Vereador Sebastião Lucre. 23ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 10 de julho de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Eu peço dispensa da leitura da ata. Vereador Ananias pedindo dispensa da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Há aprovado o pedido de dispensa da ata. Há expediente, senhor secretário? Não. Uso da tribuna. Requerimento 07-2018, Mara Peixoto Pessoa, portadora do título de eleitor 009978610655, residente nesse município, usando das prerrogativas que são conferidas no artigo 199 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte assunto: despedida do Conselho Municipal de Educação... Despedida do Conselho Municipal de Educação, da autarquia, relação... ela vai falar da nova, da sucessora. Não. Na hora que você estiver lá presente. Gente, boa noite aos prezados edis. Primeiramente, eu estou aqui hoje para agradecer a convivência de 2 anos, como passa muito rápido, né? Eu estive à frente como presidente do Conselho Municipal da Educação. E agradecer a todos os prefeitos, a todos os vereadores dessa casa, mas em especial aos vereadores, o Edmarzinho, o doutor Ismar e ao Gilmar Lavorato. Por quê? Porque esses 3 vereadores, eles são os vereadores da educação. E assim, às vezes que a gente precisou, a gente chamou, né, a gente convidou, e eles foram até o Conselho Municipal de Educação e, no que foi possível, eles nos atenderam, né? E eu gostaria de falar, gente, o seguinte: o Conselho Municipal de Educação, ele é um órgão consultivo, ele é um órgão além de consultivo, é que eu estou olhando para o marrom e eu me perco aqui, mas deixa eu ler, a cabecinha não está muito boa. De controle social, e a gente sabe que ele não é um órgão deliberativo. E daí, por que ele não é deliberativo? Ele não é um órgão deliberativo, vocês sabem que é por conta que ele não é um sistema. E isso a gente não tá aqui na pauta. Se alguém se interessar e quiser fazer uma pergunta sobre a questão do Sistema Municipal de Educação, a gente está à disposição, né? Mas, considerando a questão do veto de hoje, né, eu estou aqui, a gente sabe que houve as 3 votações,
houve até uma emenda do Edmarzinho, eu li o veto hoje, tive a oportunidade de ler. Houve, o veto não, a emenda do Edmar, houve a emenda do Rafael e do Fernando. E eu gostaria de dizer para vocês que, mesmo sendo consultivo, em nenhum momento, em relação à autarquia, este conselho foi chamado, gente. Então, primeiro, existe uma diferença, assim, monstruosa na qualidade do projeto da saúde em relação ao projeto da educação. O projeto da educação está paupérrimo, está pífio. Ele trata de muitas questões, menos da questão educacional, considerando que não traz no seu bojo o que tem de mais importante, que é o carro-chefe, que é o plano decenal, que é o Plano Municipal de Educação, que tem validade até 2024. Como que se concebe uma autarquia sem o Plano Municipal de Educação ser citado sequer uma única vez, que foi colocado no artigo 2º, e ele não aparece nem na justificativa do veto, sabe, o Badaró? Então, eu li uma vez, eu li a segunda vez, tem a justificativa por conta da questão do sistema, mas a questão do Plano Municipal da Educação, que a gente discutiu, e tanto o Rafael quanto o Fernando colocaram, sobre a questão do Plano Municipal da Educação, não tem justificativa nenhuma. Como que pode um veto não justificar isso? Então, eu pergunto para vocês, para essa casa. E daí eu trouxe como um exemplo para vocês, porque eu não sei se é porque eu sou professora. Eu trabalhei 35 anos na educação básica e 35 anos na universidade, gente. Então, se tem uma coisa que a gente faz, é leitura. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o seguinte. E daí aqui eu vou defender o prefeito de unhas e dentes. Por quê? Porque se o prefeito tem uma assessoria, é porque ele confia nessa assessoria. Se ele tiver uma assessoria e ele tiver que fazer um retrospecto e ir atrás do que a assessoria dele fez para ele assinar, ele pode dispensar todo mundo. E ele mesmo faz tudo. E essa assessoria que fez esse documento tem 2 motivos para ter feito isso. Uma é incompetência, a outra é má fé. Eu prefiro ficar com a primeira. E queria que vocês acompanhassem comigo. Foi mandado para o prefeito assinar o projeto de lei número 208/2018 e a exposição de motivos. Lá no final, eu fui grifando para vocês poderem acompanhar comigo. A Lei Municipal 216, de 24 de junho de 2015, no seu artigo 9, o município deverá propor leis específicas disciplinando a lei de gestão democrática, no prazo de 5 anos. O prefeito assinou esse projeto de lei no dia 24 de abril de 2018. Embaixo eu colei, porque vocês sabem, não sou eu que vou dar uma lição aqui para vocês, mas só eu trouxe assim, destacando, para mostrar para vocês, e daí vocês analisarem se é má fé ou incompetência. A Lei 388/2016, quando aprova uma outra
a que foi a anterior, ela passa a ser revogada, certo? Então, na data de 19/12/2016, a súmula diz o seguinte: altera o artigo 9º e as disposições das metas e estratégias do anexo único da Lei Municipal 216/2015. E daí, quem vai assinar isso? Rodrigo Marconcin, prefeito do município de Cornélio Procópio. E a lei passa a ter o seguinte, né, no artigo 9º, o município deverá propor leis específicas, né, no prazo de 1 ano. Por que foi necessário fazer isso? Porque o plano municipal, o plano nacional de educação, exigia o prazo de 2 anos em 2014. Como a lei do município foi aprovada em 2015, ao invés do prazo de 2 anos, passou para 1 ano. Então, o que deu a entender aqui é que esse assessor desavisado, incompetente ou de má fé, mandou para o prefeito para ele fazer a lei de gestão democrática, dizendo assim: olha, prefeito, são 5 anos que nós temos. O senhor tem ainda até 2019, se o senhor quiser. Só que, na verdade, ele teria que ter feito essa lei há 2 anos atrás. Então, isso é só um exemplo para mostrar para você, e continuando a incompetência, a lei número, porque além do projeto de lei, porque eu falei, não, eu acho que eles vão arrumar, né? Na hora que sair a lei, vai rever isso e vão acertar. E, infelizmente, a lei número 240, do dia 16 de maio de 2018, súmula, regulamenta a gestão democrática da educação na rede municipal de educação de Cornélio Procópio, a minha Anuche, José Anuche, e repete o mesmo erro, gente. Daí eu pergunto para vocês, é o prefeito o culpado? Não é. É uma assessoria que ele nomeou e ele depositou a confiança dele nessa assessoria. Não vou citar nomes aqui, porque eu não sei quem foi que fez isso. Porque se eu soubesse, eu citaria. Eu não tenho medo de citar nomes. Mas eu não vou citar, porque eu não sei quem foi que fez isso. Então, só para mostrar para vocês, assim como sai algo desse patamar, qualquer outra lei, qualquer outra informação equivocada, Badaró, você como presidente, você acha que não pode vir para o prefeito? De uma forma atravessada? De uma forma equivocada? Então, gente, é importantíssimo. Eu participei da reunião, Rafael, Angélica e Conselho da Saúde. Foi uma reunião espetacular. E olha que o Conselho da Saúde, além de consultivo, é deliberativo. Eu fui convidada para participar. Foi uma reunião espetacular. Discutiram, houve o debate, e da educação. Não houve nada. Por isso que o projeto de lei foi simplesmente, olha, gente, chega no nível do ridículo, viu? Então, eu gostaria que vocês, sinceramente, assim, colocassem, assim, verificassem o veto, né? Não sei, me parece que ainda se não tem uma análise, alguma coisa, mas pelo veto que eu li, não apareceu nada, Rafael, a gente não teve oportunidade de conversar, né? Mas nem com os meninos da educação, Edmar, não houve nada. Por que está em totum a retirada do artigo 2º
e foi tirado o Plano Municipal de Educação, se o que rege a educação do município é um plano municipal? O que vai reger? Só os cargos comissionados? Só as indicações? Ai, gente, por favor, isso não é educação. Eu fico muito triste, porque eu falo, eu saí da presidência, mas eu não saí do conselho, tá? Obrigada. Peço a palavra, senhor. Pode falar. Antes de mais nada, Mara, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Desde que a gente entrou como vereador, eu lembro que as primeiras pessoas que nos procuraram foram os conselheiros municipais de vários conselhos, da educação, da saúde, entre outros, querendo colaborar, querendo participar das proposições legislativas, principalmente referente às áreas específicas que cada conselho possui. E você, durante esse período, jamais se furtou de participar, de vir aqui, de conversar com os vereadores, de esclarecer, ainda mais a questão da educação, que parece uma questão simples, mas é uma questão muito intrínseca, com legislação bem complexa e que, às vezes, confunde até a cabeça das pessoas que estão mais preparadas, mas não atuam diretamente nessa área. E você sempre participou, e a gente gostaria de agradecer. Gostaria também de contar com você, apesar de sair do conselho, dizer que você é uma cidadã, e esperamos que você participe também de outras sessões, nos auxiliando, colaborando nas questões educacionais. E uma das coisas que a gente sempre viu você combatendo, que eu acho que foi o combate que você mais fez, foi a respeito da implantação do Sistema Municipal de Educação. Eu lembro que quando eu entrei aqui a primeira vez e começou essa discussão do Sistema Municipal de Educação, eu, como a maioria aqui dos vereadores, ficava indagando, mas o que é esse Sistema Municipal de Educação? E, durante todo o transcorrer desse período, fomos estudando, fomos entendendo, participamos na última conferência do PENAIC, né, onde foi feita uma palestra a respeito do Plano Nacional de Educação, onde o palestrante esclareceu para nós o que se tratava o sistema educacional, o sistema municipal, e disse que isso é uma das metas, porque o Plano Nacional são metas que estão sendo estabelecidas para que os municípios comecem a cumprir essas metas para melhorar a educação. E eu acho que o ponto principal dessas metas é a questão da municipalização do ensino, fazer com que os municípios tomem a rédea das questões pedagógicas e comecem a aplicar aquilo que é mais importante para os alunos das cidades, a história, as características culturais do município, que seriam melhor abrangidas por um sistema municipal de ensino. Infelizmente, nós sabemos que, apesar da sua luta, houve sempre uma certa relutância com relação à implantação desse sistema, ora porque não se compreendia muito bem do que se tratava isso, ora porque se entende que a implantação, Cornélio ainda não teria condições técnicas, econômicas e de pessoas para implantar esse sistema. Mas eu gostaria de saber de você se isso ainda é uma bandeira sua e se isso ainda é uma questão viável, se isso está sendo conduzido nos demais municípios. Olha, Rafael, eu até agradeço a pergunta, porque, primeiro, para a implantação do sistema, existe a necessidade da vontade política, porque, olha, quem tem apenas 4,3% dos municípios do Paraná tem implantado. Desde a primeira cidade nossa, que é Curitiba, que tem 1.893.997 habitantes, até uma cidade como Chopinzinho, que tem 19.992 habitantes. Cornélio
é uma cidade de um porte médio. Cornélio é a 36ª cidade dos 399 municípios. Depois de Cornélio, Palmas é a 37ª, tem o sistema. Jacarezinho é a 43ª, tem o sistema. Palmeira, a 52ª, tem o sistema. E Chopinzinho, que é a 94ª, tem o sistema. Na verdade, o sistema implica em quê? Na autonomia pedagógica. Hoje eu fui para um município que eu vou fazer a capacitação, a formação dos professores no dia 26 e 27, Badaró. E eles querem implantar, é aqui perto. E o que acontece? Autonomia pedagógica significa o quê? Quem é que faz, por exemplo, o calendário do município? É o município. O município apenas envia para o núcleo e o núcleo chancela. Coloca lá, não pode nem colocar aprovado. Ele coloca homologado. Ele não tem a capacidade de aprovar, só homologa. Quem é que faz uma autorização de funcionamento de uma escola? O processo é a própria escola. Leva para onde? Para o núcleo aprovar. Com a aprovação do sistema, então daí o que vai acontecer? O município vai tomar as rédeas pedagógicas e ele vai fazer o carimbo e ele vai aprovar. Se ele tiver dúvidas, o que ele vai fazer? Ele vai pedir uma orientação, porque existe a sintonia entre os entes federados, ou seja, ele não vai nunca mais pôr os pés no núcleo, só que o núcleo vai deixar de ser aquele que chancela para ser aquele que orienta. Me parece que é mais medo de trabalho do que efetivamente a questão da implantação. E não aumenta, porque o ano passado, o ano retrasado, que ainda não tinha secretária, nós fizemos um quadro para a secretaria e a gente fez a demonstração para a secretária do número de funcionários que seria necessário, que é muito menor do tanto de gente que tem lá dentro hoje. Tá? Então, eu não sei se respondi, mas é isso. Respondeu. Eu já, olha, faz vídeo. Isso não está sendo nenhum. Tá bom. Foi 20 minutos que a gente deu, Fer, saiu completamente fora da. Tá. Não, Fernando, infelizmente não dá. Numa uma oportunidade, hora, com certeza. A gente gosta muito, Mara. Inclusive, eu deixei 21 minutos, entendeu? Tudo bem, não tem problema. Senão foge da... Eu agradeço muito. Não, com certeza. E só vou consertar aqui o seguinte. Não saí do conselho. Eu só saí da presidência. Um aviso aos incautos. Tchau. Obrigada. Passamos para o pequeno expediente. Vereador Rafael Sampaio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio. Agora, no pequeno expediente, vamos apenas fazer uma menção e um agradecimento ao senador Roberto Requião, que, na última sexta-feira, graças a uma emenda dele, foi entregue aqui para Cornélio Procópio um caminhão vasculante com a caçamba, que vai agora auxiliar na questão do asfalto aqui em Cornélio Procópio. Alô? Uma das coisas que nós lembramos é que, quando esteve aqui pela primeira vez o prefeito Amin, uma das reivindicações dele junto a nós foi com relação à questão do asfalto. Ele nos passou a situação e a gente sabia da situação grave com que se encontrava o asfalto de Cornélio Procópio, e um dos pedidos dele foi no sentido de que nós procurássemos as nossas bases, os nossos deputados, os nossos companheiros, no sentido de conseguir emendas que pudessem ajudar nessa questão do asfalto. Já no passado, o senador Roberto Requião já tinha conseguido ali o asfalto da Francisco Morato, e apesar disso nós continuamos insistindo com ele que era necessário uma ajuda, mais alguma ajuda para a questão do asfalto, e recentemente ele nos informou que tinha conseguido essa emenda para a aquisição desse caminhão, que foi entregue na sexta-feira lá em Curitiba. O Fernando esteve presente na entrega, o caminhão já está aqui em Cornélio, e é isso que a gente tem tentado demonstrar. Nós fazemos oposição, cobramos, criticamos, mas não lutamos naquela história de quanto pior, melhor não. Pelo contrário, o que nós podemos fazer para ajudar, nós vamos atrás, nós corremos, porque o que a gente quer, na verdade, é o benefício do município. E esse era o nosso recado no pequeno expediente. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha a transmissão da sessão através da Rádio Cornélio e da TV Câmara, atendendo a pedidos ali do vereador Hélio Janone, do meu partido PSDB, pediu para falar do PSDB, e dali até aqui eu me lembrei de uma história do PSDB, vereador Hélio. A duplicação da BR-369, aqui vou fazer uma inconfidência. Numa reunião de alguns políticos e algumas pessoas da sociedade civil organizada, foi sugerido que apresentássemos aqui nessa Câmara um título de cidadão honorário para o ex-secretário de Infraestrutura, Pepe Richa. Nós apresentamos, essa Câmara aprovou, porque a Câmara realmente tem o hábito de aprovar procedimentos desse tipo. E, a partir daí, a quantidade de críticas que recebemos por conta dessa situação, inclusive há menos de um mês, aí, um blog da cidade, questionando frontalmente essa Câmara de Vereadores com relação a esse título. Quando o título foi proposto, foi por pragmatismo mesmo. Era o secretário de Infraestrutura, era quem tinha poder de agilizar esse procedimento de duplicação da BR, e, além disso, tem o contorno, tem um nome técnico que me foge agora na entrada do conjunto Marta Dekesh, trincheira com valor altíssimo que passava pela secretaria do Pepe Richa, a própria ampliação da UEMP também passava pela Secretaria de Infraestrutura, e o que nós fizemos aqui na prática foi isso mesmo, sabe? A cidade demonstrar, no ato de gentileza, a importância do que estava por vir aqui para Cornélio, e por conta disso que viesse mais. Isso faz prática também, faz parte do jogo político, não tem nada de errado nisso. E, particularmente, eu nem acreditava que viesse mais essa duplicação da BR. Primeiro, porque prenderam a direção da Econorte naquele procedimento lá de denúncia. Isso já não tinha saído antes daquilo, dificilmente sairia depois.
E, curiosamente, nós tivemos o início das duplicações da duplicação da BR, inclusive com a contratação de funcionários, de pessoas desempregadas aqui da cidade. De início, me parece que são 60 pessoas que estão sendo contratadas, mas durante essa duplicação, e tomara que ela não pare, nós vamos ter a geração de empregos aqui. É uma obra de mais de 200 milhões, que considerávamos perdida. Então, o título de cidadão honorário entregue ao deputado, que não é mais candidato a deputado, até por conta de situações que enfrentam agora diante da justiça, muito provavelmente não seja candidato, mas isso não significa que não devamos reconhecer a importância do trabalho do secretário na duplicação da BR, na trincheira do conjunto Marta Dequeste, na ampliação da UEMP, que nós vamos precisar de mais, agora por conta desse curso de medicina. E aí vou aproveitar, Edmar, você deve abordar isso aí com mais tempo depois, se for abordar essa questão da faculdade de medicina. Todo mundo, a classe política toda, num descrédito absurdo aí por conta desses problemas todos que tem no país. Então, quando se anuncia um procedimento desses aqui na cidade, naturalmente algumas pessoas desconfiam. E o que mais ouvimos aí durante o período que antecedeu a vinda da governadora Cida Borghetti a Cornélio é que se tratava de uma medida eleitoreira, que a governadora vinha aqui para anunciar uma situação que poderia ser fictícia, interessada em votos. Ocorre que essa faculdade de medicina e essa Câmara de Vereadores teve participação grande quando era para termos um curso de medicina bancado aqui pelo governo federal. Tanto que a Universidade Federal do Paraná esteve aqui em comissão com os vereadores acompanhando, e a grande disputa que havia naquele procedimento era entre Cornélio, Bandeirantes e Santo Antônio da Platina. Havia uma guerra aberta, declarada, as três cidades tentando esse curso de medicina, que acabou ficando no esquecimento, até por conta de mudança lá no governo federal, mas havia uma guerra que não acabou entre Cornélio, Bandeirantes e Santo Antônio da Platina. Se somarmos a população de Santo Antônio da Platina e de Jacarezinho, apenas dessas duas cidades, nós temos quase 100 mil habitantes. A governadora, ao vir a Cornélio e anunciar a disposição de trazer esse curso de medicina para Cornélio, se ela tem dividendos eleitorais aqui que são naturais, de repente, se esse curso vier, ela tem que ter mesmo o reconhecimento que ela ganhou aqui, ela perdeu em dobro em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Então, se fosse um procedimento eleitoreiro, ela jamais anunciaria um curso de medicina em Cornélio nessa época. Seria muito mais conveniente se fingir de morto ou ficar em cima do muro e não escolher cidade nenhuma para não perder votos na região de Santo Antônio e Jacarezinho. E depois nós já tivemos, depois da vinda da governadora, a manifestação da diretora, da reitora da UEMP, Fátima Paduan, esclarecendo os procedimentos de aprovação agora no Conselho, esse procedimento que nós vamos ter, e essa Câmara de Vereadores, independente de situação ou oposição, cobrar esses procedimentos, agilizar, para que até dezembro nós tenhamos isso realmente finalizado, porque não é para nós, enquanto vereadores, é para o futuro da cidade. Então o anúncio foi sim de fundamental importância. E quem tem a coragem de vir e anunciar, tem que ser cobrado depois. Então, a partir do momento que ela teve a coragem de anunciar, naturalmente ela vai ser cobrada, e não seria irresponsável ao ponto de anunciar se não tivesse a intenção de fazer. Porque se ganhou alguns votos aqui, perdeu um catatal de votos lá na outra região, e isso é mais uma demonstração da seriedade do que foi anunciado aqui. Era isso, senhor presidente. Vereador Edmar Gomes. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, público que nos ouve através da transmissão e público aqui presente. Senhor presidente, eu ia usar o grande expediente, mas como o vereador Luiz Carlos já abordou em relação ao curso de medicina, e eu quero relembrar, Luiz Carlos, o ano de 2013, quando nós éramos vereadores aqui, o vereador Fernando Pepe estava aqui também, o vereador Hélio, que era o prefeito Fred Alves. Então surgiu, através da Universidade Federal do Paraná, a expansão do curso de medicina para o norte, para duas regiões, norte
e Noroeste, se eu não me engano. E Cornélio, junto com Bandeirantes e Santo Antônio da Platina, Cornélio se habilitou. E teve o jogo político dos 3 municípios, que um dos 3 seria agraciado com o curso de medicina. E naquele momento, o município, a Câmara, o Executivo Municipal, o vereador Neto, o senhor não lembra, mas procura se informar, todos se uniram para o bem de Cornélio. O vereador Fernando sabe que a ex-vice-prefeita e depois prefeita Aurora, junto com a reitora Fátima Paduan, toda a sua equipe, a Secretaria de Saúde, todos passaram semanas e semanas montando um projeto, doutor Lavorato, para mostrar ao reitor Isaac Akio, se eu não me engano esse nome, da Universidade Federal, que via fazer visita nesses 3 municípios e todo o seu grupo, por que Cornélio sobressaía em relação a essas cidades? Por que Cornélio teria maiores e melhores condições de receber o curso de medicina? E nós fomos lutando politicamente por Cornélio Procópio e defendendo os interesses de sabedores que éramos, que nós tínhamos um páreo muito difícil, Luiz Carlos, não é nem tão quanto com Santo Antônio da Platina, pelas condições, mas com Bandeirantes, que tinha um prefeito hábil, na época, que era o Sávio Silvio, que a gente tem que aqui respeitar a habilidade política dele. Mas nós trouxemos aqui, o vereador Fernando lembra que todos os vereadores, acompanhados do Executivo Municipal, a imprensa, nós fomos a Curitiba um dia, e lá estava o reitor, toda a reitoria, estava o deputado Alex Canziani, deputado João Arruda, deputado André Vargas e o deputado Luiz Cláudio Romanelli, se eu não me engano. E ali o município de Cornélio Procópio de Santa Mariana, numa breve reunião, cada um expôs sobre o seu município. E depois daquilo, eles vieram para esses municípios para fazer a vistoria. E quando chegou aqui, por isso que eu estou tocando nesse assunto, que a gente já tinha uma disputa com um prefeito muito hábil, que era o Celso Silva, e com a cidade de Santo Antônio da Platina. E quando eles vieram naquele dia, que estava marcado cada dia numa cidade para apresentar, desde amanhã, isso em 2013, professor Amara, eu falei, Cornélio Procópio agora, independente se é o prefeito Fred que está como prefeito, porque naquele momento sairia o curso de medicina durante o mandato do prefeito Fred, que se saísse teria que ser parabenizado, porque estava como prefeito e trabalhou para que isso acontecesse, mas quem ganharia não seria o prefeito, porque ele estava, ele não era, mas seria a cidade de Cornélio Procópio. E quando nós fomos, pós o almoço, para uma reunião na UTF-PR, o vereador Luiz Carlos lembra bem, quando eu vi que na direção da UTF-PR, quando as forças de Cornélio Procópio se uniram, que lá estava presente o atual prefeito da época, Frederico Alves, o ex-prefeito Amin Ranucci, o ex-prefeito Nelson Miyamoto e o ex-prefeito José Antônio da Fonseca. Vejam bem, cada um de um grupo político. Mas ali a gente tem que louvar e parabenizar a grandeza dessas pessoas, desses prefeitos, que não chegaram a serem prefeitos por acaso, que estavam pensando no bem maior, que era Cornélio Procópio, e ali não teria vencidos nem vencedores, a cidade que ganharia. Eles se uniram num ideal só. Nós fomos, depois de toda a apresentação, para o hospital regional. Ali não teve ciúmes do prefeito da época ou dos ex-prefeitos, e Cornélio mostrou a capacidade, o vereador Luiz Carlos lembra disso. E naquele dia, eu saí com a certeza que Cornélio teria o curso de medicina. À noite nós fomos, né, Luiz Carlos, jantar com o reitor, toda a sua equipe, e indiretamente, depois de uma janta, uns drinks a mais, nós tínhamos a convicção, senhor presidente, que o curso era de Cornélio Procópio. Porque ali os egos, as ambições políticas ficaram de lado e o amor a Cornélio sobressaiu. E infelizmente, depois, e não foi culpa de nenhum, não, do prefeito Fred da época e de ninguém, Cornélio perdeu o curso, e não foi Cornélio, foi a região, por causa de problemas que ocorreram, aí o curso não veio para essa região. Mas naquele momento, a cidade de Cornélio, com todos os seus grupos políticos, ela lutou de peito aberto, com todas as forças contra Bandeirantes e contra Santo Antônio da Platina, e essa força política de todos e o potencial da cidade nos garantiu, pelo relatório da Universidade Federal do Paraná, que o curso viria para Cornélio. E eu falei, agora a zica vai sair de Cornélio. Porque agora Cornélio Procópio vai crescer, porque nunca parece que as coisas acontecem, porque tinha um sapo enterrado aqui dentro de Cornélio Procópio.
Porque, vereador Rafael, até aquele momento eu achava, quanto pior, melhor. Porque se eu estou no poder, quem está por trás não pode fazer, porque senão eu vou me destacar politicamente. Mas, infelizmente, não foi culpa de Cornélio, porque o curso não veio. E agora, o vereador Luiz Carlos falou muito bem, e eu quero abordar no grande expediente isso, quando uma governadora tem a coragem de vir ao município, e não adianta o prefeito de Ribeirão Claro chorar as pitangas, com todo o respeito que eu tenho com ele, porque, desculpe Ribeirão Claro, ele defende a cidade dele, mas não tem um pingo de capacidade igual o Cornélio Procópio. Tamara aqui, que já foi professor de universidade, sabe da capacidade total de Cornélio em relação a Ribeirão Claro e aquela região. É claro que eles estão chiando, porque tem que chiar, porque quem não quer um curso? Só que o que me deixa triste, vereador Fernando Pepsi, é que nesse momento que Cornélio tem novamente o sonho de poder ter o curso de medicina, ao invés dos homens que querem o bem de Cornélio Procópio se unir, independente que seja o prefeito Amin, ninguém tem obrigação de gostar do prefeito Amin, do grupo prefeito Amin, mas tem a obrigação, se realmente mora em Cornélio, quer que a cidade cresça, que goste de Cornélio. E eu vejo, vereador Jones, tanta bobagem nas redes sociais, que ao invés de a gente lutar contra aquelas cidades, nós estamos lutando contra, internamente, vereador Scarce. E é isso que eu quero abortar no grande expediente, porque não é esse amor que eles têm por Cornélio, não. Porque em vez de lutar contra Santo Antônio, Ribeirão Claro e aquela região, nós estamos lutando internamente, querendo desmerecer o mérito de quem hoje administra a cidade. Isso aí não é gostar do nosso município. Passamos para o grande expediente. Vereador Rafael Sampaio. Eu até não ia entrar nessa discussão, mas já que começou, vamos lá, né? Semana passada estava aqui e, no final da explanação do Celso Marim, ele nos narrou essa questão da Faculdade de Medicina. Eu quase caí da cadeira ali, a hora que eu vi. Eu falei, não acredito. Vamos começar com essa história de novo. Eu falei, porra, os caras não têm nem criatividade de criar um engodo eleitoral novo. Vão falar a mesma história que já foi contada em 4 eleições passadas. Então vamos nos unir. Vamos nos unir primeiro, para terminar, começar o Moinho Pacífico, que foi prometido à véspera de eleição, e todo mundo, ninguém se movimentou para ir lá terminar. Vamos lá, vamos nos unir para dar os terrenos para as pessoas que estão esperando os terrenos, até hoje atrás da Companhia Iguaçu, que estão com um papelucho, que tinha assinatura de muita gente embaixo, e nem essas assinaturas foram honradas. Vamos nos unir para trazer a Faculdade de Medicina já da Universidade Federal, que já estava adiantada. Vamos nos unir para frigorífico do peixe, que está lá parado. Olha, a gente tem que se unir para muitas coisas, mas acreditar numa promessa de véspera de campanha novamente, parece que é menosprezar com a inteligência das pessoas. Sabe? Eu acho que isso aqui não é brincadeira. Vocês criam uma expectativa na cabeça das pessoas, no sentido, vai vir a Faculdade de Medicina, Cornélio vai crescer, Cornélio vai se desenvolver, e daqui a um ano, cadê a Faculdade de Medicina? Estão falando que vai vir a Faculdade, primeiro falaram que já ia vir, depois falaram que era um estudo para ver se autoriza. Agora já estão falando que em 2019 vai começar a funcionar. A Faculdade de Medicina em 2019 vai funcionar onde? Os alunos vão estudar medicina onde? Lá no hospital regional, que não está nem terminado. Só se eles forem fazer curso de pedreiro lá, porque de medicina não tem jeito ainda. Sabe? Eu acho que as coisas têm que ser tratadas com responsabilidade. A gente está tratando com a esperança das pessoas, a gente está tratando com a expectativa das pessoas, e a gente não pode agora... essa mulher aí, ela esteve 8 anos no poder ao lado do seu Beto Richa. O seu Beto Richa teve 8 anos, esse povo teve 8 anos para trazer a Faculdade de Medicina. Não trouxeram. Agora, na véspera da eleição, vão trazer. Nem sabemos se ela vai ser governadora o ano que vem. Como é que nós vamos saber se vai fazer? Já ouviram os outros candidatos para ver se vão fazer? Isso, até porque ela não é a primeira nas pesquisas. Espera lá, gente. Vamos devagar com a dor, né? Vamos devagar com a dor. A gente... tem que criar as coisas, as promessas, mas vamos respeitar um pouco
aí a inteligência das pessoas. Isso aí é brincar com as pessoas. Não é a primeira vez que acontece em Goiás. Se fosse a primeira vez, até poderíamos falar, não, vamos para frente, vamos torcer, vamos nos unir. Mas isso não é de hoje que acontece aqui em Cornélio. As pessoas já estão céticas com relação a isso, as pessoas já não estão mais acreditando nessa situação. As pessoas só vão acreditar quando isso realmente acontecer. Sinceramente, poderia ser a promessa até de primeiro ano de governador. As pessoas só vão acreditar o dia que isso realmente acontecer. Vamos pensar e raciocinar. Cornélio hoje tem estrutura física para a implantação de um curso de medicina, tem estrutura econômica, tem estrutura de professores, tem autorização do MEC. Todo mundo sabe que o MEC, por conta das associações médicas, vem proibindo a instalação Concede de uma novos... parte, vereador? Já concedo, peraí. O MEC, através das associações médicas, baixou uma portaria impedindo a instalação de faculdades privadas, públicas. Ah, mas aqui é estadual, lá é para questão federal. Qualquer faculdade nesse país, seja estadual, municipal, privada, precisa da autorização do MEC. Porque senão acontece com um monte de faculdade aí que aluno se forma, depois quando descobre que não tem autorização do MEC, pega o canudo, enfia debaixo do braço e não faz nada com ele. Tem vários cursos de enfermagem que abriram sem autorização do MEC, que hoje as pessoas chegam lá para fazer a sua inscrição no CRE, no Conselho Regional, não conseguem. Por quê? Porque esses cursos não estão autorizados pelo MEC. Então, a gente tem que começar a analisar as coisas. Vai começar a falar que já o vestibular vai começar o ano que vem. Olha, quando fiz isso, uma amiga minha que fazia vestibular comigo, na época que eu fiz há 20 anos atrás, ela falava assim, rapaz, há 20 anos atrás já prometiam isso. Quer dizer, nem as promessas os caras têm criatividade para mudar, para criar uma coisa nova. É óbvio que todo mundo aqui quer que venha um curso de medicina. É óbvio que todo mundo aqui quer que as coisas cresçam, quer que a cidade desenvolva. Todo mundo aqui quer apoiar. Agora, o que não dá para apoiar é, primeiro, vamos anunciar, precisa meia hora de rojão? Se fosse uma coisa realmente séria, precisa esse show? Eu falei assim, nossa, se para anunciar a autorização já foi meia hora de rojão, o dia que fizer, Cornélio vai ser Copacabana, rapaz, vai ser meia hora de fogos e vão contratar a empresa, não sei de onde, para soltar tantos fogos aqui em Cornélio. Merecer, merece, mas agora, não venham, sabe? O problema, sabe qual é? As pessoas aqui em Cornélio acham que se contar 1000 vezes uma mentira, ela se torna verdade. Vou dizer para vocês, 1000 vezes uma mentira, continua sendo mentira. Foi o caso do pedágio, né? Baixo acaba, foi 1000 vezes, né? Se eu não me engano. Espera, eu primeiro vou conceder para o Edmar. Pode. Eu vejo o seguinte, a atual
discurso é tão frágil que eles tentam justificar falando assim, o Requião mentiu quando falou que ia baixar. Então nós podemos mentir que vai abrir a Faculdade de Medicina. Espera lá, isso é justificativa? Quer dizer, o Requião prometeu que ia baixar, tentou, não conseguiu. Então, vamos tentar também fazer curso de medicina, se não conseguir, vai ficar por isso mesmo também. Espera lá, né, gente? Vamos começar a pôr o pé no chão, vamos começar... As pessoas, eu até falei outro dia, já está ficando até chato, porque eu acho que as pessoas pensam que estão convencendo os procopenses disso. Os procopenses, sinceramente, eu acho que eles já estão por aqui de falsas promessas em época de campanha. Por aqui de promessa. E depois nós não sabemos porque a classe política está desmoralizada. Porque promete na campanha, depois não faz. Aí tem que dar lombo nos políticos mesmo. Porque é aquela coisa, o cara promete e não cumpre, não honra nem a palavra que dá depois. E quantas vezes isso já foi prometido? Sabe? Eu acho que é óbvio que a gente pensa, quer que aconteça, mas, sinceramente, em véspera de eleição, o cara vir fazer, olha, e as informações são desencontradas. Primeiro, falar que ia vir. Aí, quando começou as discussões no Facebook, não vai vir, é uma autorização para ver um estudo sobre a implantação. Autorizar estudo. Espera só terminar aqui. Autorizar um estudo sobre a implantação é uma coisa. Depois, agora já fala, não é estudo, não. Em junho de 2019, já vai ter o vestibular. Mas não era estudo para autorização, agora já vai ter. Então, esse estudo foi mais rápido do que eu imaginava. Mas incomoda tanto assim? Incomoda, porque eu não aguento mais ouvir mentira em véspera de eleição e achar que eu tenho cara de palhaço, porque eu não tenho cara de palhaço. Eu não aguento mais, é político mentindo para mim e a gente ir para casa sonhando com uma coisa e caindo com a cara no chão, que é isso que a gente não aguenta mais. Isso aí é secar, isso é seca cimenteira. E seca cimenteira. Agora está escrito vacilão na minha testa. Vereador, concede uma parte, vereador? Eu quero fazer só uma colocação aqui. A discussão aqui, tem algumas discussões aqui nessa casa aqui que chega a dar nojo. Cada dia que passa, eu pego mais nojo da polícia, sabe por quê? Eu escuto falar de Requião, de Beto Richa, todos já erraram, todos já fizeram coisa errada, mas todos já fizeram coisa certa. É igual aos prefeitos. Todos já cometeram erro, todos já fizeram coisa certa. Então, aqui a gente tem que pensar muito para subir, defender o A, o B, o C. Eu quero falar em geral aqui. Vamos parar de politicagem barata dentro dessa casa aqui um pouco. Vou pedir para todos diminuir. A governadora veio aí, foi como o vereador colocou. Não sabe se vai sair ou não, ela veio fazer campanha também. Se sair é bom. A 369 ficou parada há quanto tempo? Quanto tempo ficou parada essa 369? Agora parece que está saindo. Então é uma coisa que foi falado, foi criticado e parece que está saindo. E eu acho que o nosso papel aqui é cobrar, mas a gente tem que falar a verdade para a população, que a população está enojada com essas atitudes, tanto nossa quanto dessas pessoas que estão fazendo essa politicagem barata dentro da cidade. Só essa que é a colocação. Não é uma crítica a todos, estou criticando a política. Por isso que está do jeito que está. Esse negócio da medicina não estava parado. Na verdade, estava sendo feito um trabalho quieto. Porque é muita cidade querendo, então estava se fazendo um trabalho muito quieto. Eu até fui no dia do lançamento da campanha lá do Pedro Lupion e a gente estava conversando lá e tinha um cara que era o chefe lá da ex-secretário e pescoçando, a gente no dia tentava conversar, ele entrava no meio. Então, era um trabalho que a gente tem que torcer. Agora, se não der certo, esses caras vão pagar por isso. Vão pagar na eleição, o prefeito vai pagar na eleição. Agora, vamos torcer, gente. Não adianta a gente ficar aqui torcendo contra. Não adianta que nós ficamos discutindo porque a governadora veio aqui, deu a faculdade, saiu na Folha de Londrina. Vamos esperar, vamos dar um voto de confiança. Se não der certo, aí vocês podem falar. Vocês vão cobrar lá na frente. Sabe o que é engraçado, que eu acho engraçado, senhor presidente? Chega a época de campanha, é a primeira vez que eu estou ligado diretamente à política aqui, fazendo campanha, deputado, assédio de deputado. Aqui todo mundo tem interesse próprio, tem interesse político, igual eles. Agora aparece caminhão, aparece curso, aparece tudo. Por que não entrega fora de campanha? Deixa para entregar tudo na véspera de campanha, para fazer politicagem. Acha que o povo é trouxa? Tudo. Eu não sei. O Rafael, tá certo, ele é um menino mais novo e não acompanhou tanto. Mas eu e o Fernandinho aqui, nós somos
Meu Deus do céu, a gente sabe que eu estou desde 82, é tudo conversa mole, de tudo quanto é lado, gente. Foi tudo essa porcaria, tudo sempre foi do mesmo jeito. Então está na hora de mudar. Então, é a hora de mudar. Não muda, viu? Não muda. Não adianta É isso que a população espera. A população quer mudança. Meu A população Deus do não aguenta mais esse tipo de política. Essa política é praticada desde 82. A população quer mudança. Vereador, vereador, faz quantos anos você faz política, vereador? Política efetivamente ou política participando? Junto, né? Participando. Participando faz uns faz 30 tempo. anos, né? Se for colocar o que mentiu, o que fez, o que não fez, o que prometeu, não prometeu, não escapa um. Não escapa um. Não escapa um partido, não escapa um prefeito. Rafael Sampaio agora ele é candidato a um... deputado federal. Ele tem que lutar. Ele é candidato a deputado federal e vai ser candidato a prefeito na próxima. Então a gente tem que justificar. Um mentiu, nós podemos mentir também? Pera lá. Não é assim. Gente, o que eu quero é a verdade. O que eu quero é trabalhar pé no chão. Essa é incomodando. O senhor fica brigando, subir aí brigando. Incomodando. O que está incomodando é que a gente está ouvindo e a gente está pasmo com o que está ouvindo e as pessoas vão falar, o cara é pessimista, o cara é... pelo amor de Deus, né? Vamos pôr o pé no chão, vamos trabalhar. Manda ela trabalhar nesse período aí, fazer o que tem que fazer, quem sabe aí ela cresce. Agora, prometendo faculdade de medicina no Paraná inteiro, prometendo... Deixa a mulher trabalhar, deixa a mulher trabalhar, a mulher vai resolver o nosso estado. Se unir para acreditar. Pera lá, né? Você já foi aqui, você já foi, viu? Vai embora que você já foi. Fernandinho já tomou teu lugar. Muito obrigado, senhor. Vereador Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente que nos acompanha e também população que nos acompanha através das transmissões. Vem aqui, senhor presidente, apaziguar um pouquinho aqui, falar de coisa boa, concreta, né, no momento. E eu vim aqui mais elogiar também, hoje o secretário que nós temos do nosso meio ambiente aqui, o Cristiano Todão, que vem fazendo um trabalho ainda um pouco imperceptível, que é o plantio de árvores pela cidade, né? Não sei se os senhores ou a nossa população já está notando, mas ele havia feito um planejamento no ano passado e já está acontecendo o plantio de algumas árvores no nosso município. Até já foi muito discutido, tinha uma lei lá atrás de plantar uma árvore cada vez que nascesse uma criança também, mas pelo menos, né, a coisa já tá começando aí o plantio. O Nasce Criança Plante uma Árvore é um projeto meu que virou lei, só que não nominaram ainda para as árvores. Está plantando, mas não tem o nome das crianças. Então foi boa a notícia que eu vou conversar com o Todão. Não é até. Está plantando, mas não está seguindo o projeto. E não é Todão, é Cristiano Motosserra. Não, mas Ô Luiz, mas com certeza, né, ele tá vindo o útil agradável essa situação. Eu já tinha, na verdade, descontraí, mas eu já tinha falado com ele, nós temos que formatar isso só, né, porque são 400 crianças que nascem por ano em Cornélio, e aí 400 árvores para as próprias crianças cuidarem do crescimento dessas árvores. E foi quando me chamou a atenção, eu também conversei com ele me falou, né, do projeto e eu achei interessante. Parabenizo, né, pela autoria do projeto, que é uma iniciativa interessante. Nós vemos, igual o Edmar falou também das podas que está tendo, mas... Não, motosserra. Motosserra, né? Mas é uma situação muito complicada também, tinha muita gente reclamando em relação a fiação, algumas árvores estavam destruindo mesmo as calçadas, mas pelo menos já começou, junto com esse projeto que o Luiz tem autoria aí, já de fazer o plantio, e muita gente na cidade também vinha cobrando isso. Na nossa avenida também é uma falta grande de árvores, nós sabemos, muitas regiões, enfim, não é a discussão de agora, mas eu quero parabenizar em especial, que está acontecendo, é uma coisa que está fluindo, o projeto do Luiz está rodando, e isso que é importante, né? Já é uma coisa que vem cobrado há bastante tempo, e agora ela vem rodando. E também é uma indicação que trago aí hoje, né, em relação, junto com o Johnny, que é do nosso recap, né, como já foi pedido aqui nessa gestão também, só para a gente endossar, né, com o pessoal da Forlogic, que vem cobrando
né, todos nós aqui, acho que grande parte dos vereadores já foram cobrados em relação a lá, e a gente vem conversando com o executivo vem, lógico, tem o seu planejamento, não está parando de asfaltar, mas a gente sabe que lá também é uma necessidade grande, muita gente vem aí sofrendo alguns acidentes, mas a gente sabe que assim que possível a administração vai passando por lá. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Próxima vez é o Edmar, mas não vamos deixar ele falar mais dessa faculdade, não, pelo amor de Deus. Não. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Rafael, eu tenho acompanhado também bastante aí desde o anúncio, e tem uma coisa que me chama a atenção, senhor presidente. Jacarezinho tem a UEMP, odontologia e fisioterapia. São cursos de ponta na UEMP de Jacarezinho. A de Bandeirantes tem agronomia, veterinária e enfermagem. Quer dizer, quando vai criar um curso de medicina em Cornélio, tem que virar essa guerra. Cornélio é a maior cidade da região. Concede uma parte, vereador? Sim. E é por isso que é bom, senhor presidente, o debate e a democracia. O vereador, e a gente já viu que as eleições municipais de 2020 já se anteciparam, né? E eu respeito a posição do vereador Rafael, mas eu não concordo. Dizer que Cornélio não tem condições, eu acho que Cornélio tem uma rede hoteleira fantástica. Cornélio tem uma rede hoje aqui de professores. É claro que os professores vão ser concursados pelo Estado, vem professor de todos os lugares. E não foi à toa que foi escolhido pela reitoria, se fosse pela federal, de receber o curso. Então, dizer que Cornélio hoje não está preparada, e até porque recentemente foram doados pelo governo do Estado 8 milhões que estão construindo mais 3 pavilhões no campus. Então, dizer que Cornélio não tem essa estrutura, eu acho que é não conhecer direito as condições de Cornélio para receber o curso. Porque Cornélio, não, com todo respeito, não pode ser pior que Bandeirantes, que tem condição de receber veterinário, e Jacarezinho, que tem enfermagem e odontologia. Mas isso eu vou depois usar o expediente para falar sobre isso. Além disso, essa colocação de que a governadora anunciou isso às vésperas das eleições, como é que ela poderia anunciar antes se ela não era governadora? Se ela assumiu o governo do Estado há 2 meses. O fato de ser vice, vereador Rafael, vice, você sabe que serve para substituir o titular. Sempre é parte de uma composição política, mas vice não tem poder de decisão. Então, a partir... Só uma parte, sim. Amâncio, pelo que eu me lembro, ela não anunciou sozinha, ela anunciou junto com deputados que faziam parte da bancada do senhor Beto Richa, deputados federais que apoiavam o senhor Beto Richa. Ou seja, essa não é uma promessa dela, é da turma do Beto Richa que está com ela. Mas essa e turma, teve 8 anos lá e não fez. Essa turma estava... Todos eles, vereador Rafael, se me permite, todos eles... Se vontade mesmo nisso daí, iam trabalhar quietinho e iam fazer. É que nem eu falo. Mas todos eles, vereador... E o anúncio é de menos, a coisa fica meio tênue, né? Tá, o fato do vereador ser incrédulo vereador, já ficou só uma bem pergunta claro. com todo respeito. Quando um casal, eles projetam para ter uma família e ter um filho, o filho nasce da noite para o dia ou leva um tempo para nascer? Leva tempo. Tanto tempo que o deputado Alex Canziani e o deputado Romanelli, eles não entraram nisso agora. Eles estavam, quando era para a criação do curso da Federal, eles já estavam participando. Então, eles não são deputados que pegaram carona num procedimento eleitoral no fim do processo. Junto com o deputado João Arruda, inclusive o senador Requião participou desse procedimento. E nos atendeu muito bem em Brasília. E disse que lá, naquele momento, o vereador Fernando Pepes lembra disso, que se dependesse da palavra dele, ficaria em Cornélio o curso. Então, sim. Tem que dar mérito. Eu nunca fui tão bem atendido como eu fui no gabinete do senador Requião em 2013, quando nós fomos lá. A gente tem que dar méritos. Por isso que eu falei naquele momento que Cornélio, naquele dia, se uniu para receber o curso. Vereador, coisa que não está acontecendo agora. Só para dar uma... Vereador Amâncio e vereador Edmar, e você não imagina o que sofreu, está sofrendo, inclusive eu acho que vai sofrer eleitoralmente o vereador, o deputado Romanelli e o deputado Alex Canziani e a própria governadora. Pelo fato, então de repente... Por ter assinado por Cornélio. Você imagina como eles estão bravos lá. Se desgastam politicamente, de repente são criticados por isso. O presidente Badaró é testemunha que há 4 sábados atrás nós estávamos em Santo Antônio da Platina
E nós estávamos com o ex-ministro Ricardo Barros e com o secretário de Ciência e Tecnologia, Décio Esperandil. É isso, Marcos? E como é que é o nome do ex-secretário de Ciência e Tecnologia, que é dali da região? João Carlos Gomes, é esse que foi secretário, e ele é daquela região. E o vereador Badaró é testemunha do que eu vou falar agora. E quando o deputado Alex Canziani nos pegou aqui, porque esse trabalho estava sendo feito nos bastidores para não acontecer o que aconteceu em 2013, e para você ver que não tem cunho político, porque, no meu entender, é a melhor ou é uma das melhores reitores que teve essa universidade, e o vereador Fernando sabe disso, do trabalho, da competência dela, que é a professora Fátima. Ela já vem há muito tempo com o seu grupo trabalhando em cima desse projeto, indo para Curitiba e voltando, fazendo esse projeto, e nós estávamos em Santo Antônio, e quando nós, todos os momentos, nós fomos daqui para lá só para isso, na hora que a gente colava no secretário atual e no ministro, esse ex-secretário, ele vinha e deixava a gente conversar. Isso foi das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Está o presidente aqui que não me deixa mentir. E um outro depoimento importante, vereador Edmar. A descoberta que havia a possibilidade de criação de um curso de medicina naquela época, nessa região, a iniciativa, a primeira discussão foi nessa Câmara de Vereadores. Iniciou-se o procedimento de discussão aqui. Em algumas reuniões, tentaram de todas as maneiras deixar a Câmara de Vereadores fora dessa discussão naquela época. A Câmara muitas vezes teve que peitar a situação, participar de algumas reuniões, inclusive sem ter sido convidado, porque tinha uma disputa também de bastidores naquela época, de paternidade. Todo mundo se uniu, mas tinha sim, com relação à Câmara de Vereadores, a intenção de que a Câmara não fosse valorizada dentro daquele procedimento. Vereadores daqui foram a Brasília, foram a Curitiba algumas vezes. Essa Câmara teve uma participação ativa e decisiva numa luta que não começou agora. O fato da governadora vir e anunciar, vereador Rafael, e aí, talvez até pela experiência política, é que com as manifestações nas redes sociais, e mesmo a forma de expressão aqui, evidente que a tribuna aqui é livre, às vezes se exalta mais, outros se exaltam menos, não pode passar para a comunidade a impressão de torcer contra a cidade. Então, se não vier esse curso de medicina, é evidente que os atores todos vão pagar o preço. Vão pagar o preço de terem vindo e terem prometido. Mas não pode... Eles querem o voto agora, não querem depois. Mas eu já te expliquei que eles perderam os votos todos lá, Rafael. O fato de escolherem Cornélio tirou os votos lá. Eles perderam muitos mais. Eles perderam muito mais. Não pode ser considerado isso uma questão eleitoreira. Se fosse eleitoreira, fariam uma faculdade de Jacarezinho para ganhar os votos de Jacarezinho em Santo Antônio. A hora que escolheu o Cornélio, perdeu os votos daquela região. Só uma parte. Na gestão passada, em 2013, que era para ser escola federal, não teve um problema com a eleição, que a Dilma não assinou na época? Como foi? Teve um problema de eleição na época que ninguém quis se queimar. Acho que a senadora Gleisi Hoffmann, como é que foi, Edmar? Foi. Teve textão. Então, se fosse a mesma coisa, agora também não ia assinar. O vereador Fernando já quer conturbar. A Dilma foi cassada em 2016. Ele já está trocando as coisas. Isso aí foi em 2013. Isso, Fernandinho. 2013, Fernando. Tinha um problema eleitoral na época. É igual o seu desembargador lá que quis passar por cima do outro. O senhor já quer bolar. E digo mais, já que eu entrei na discussão, gostaria de falar duas coisas. Outra coisa do tempo de vocês também. Teve. Quando a história do Moinho... Só te falar uma coisa. Quando a história do Moinho Pacífico, que era para ser, viu, e não foi, Deus sabe o que faz. Porque onde era para ser o Moinho Pacífico, tem 800 casas populares e tem um hospital regional. Então, muito melhor do que ter aquela moinho jogando poeira na cara de todo mundo lá em cima. Em cima do que o doutor... Eu ia até usar o... Mas já que o Moinho Pacífico... Só lembrando aqui, uma parte. Eu lembro de um filme que foi passado. E o chinês esteve aqui. Comício. Tinha um chinesinho lá. Não, na época o chinês... Não sei se era o ator. Não, mas o chinês... Não, mas ele achou... Mas não é assim não, o Sampaio. Só organizando. O Sampaio, naquela época do Moinho Pacífico. Só um pouquinho só. Doutor Gilmar, só em cima disso. Mas eu também lembro desse... Viu, Gilmar? O Moinho Pacífico não veio... Porque a produção de trigo não é tão grande aqui em Cornélio Procópio. Vamos organizar, senhor presidente. Senhor presidente. Eu toco só. E aí depois eu cedo do meu espaço. Vamos só lembrar, eu também lembro desse chinesinho, que na época foi numa campanha eleitoral, que a administração daquela época tentando
atrair geração de empregos, foi atrás de empresários para trazer. Primeiro, o chinesinho veio e comprou a área aqui do dinheiro dele. Área do hospital. Área de ninguém. Área do hospital. Ele comprou a área. E depois ele é o empresário, o maior exportador de trigo do Brasil. A gente tem que procurar saber para depois falar as coisas, porque senão vão falar que deram o terreno. Lawrence Pi é o nome do chinês. Lawrence Pi. E o vereador Badaró sabe que nós estamos em São Paulo conversar com ele. Mas só para mim, eu tive falando com o Ginei, o chefe dele agora, sobre se ele vende a área lá. Você acredita que ele falou que ainda tem intenção de botar o moinho aqui? E falou da possibilidade. Mas, senhor presidente, vir aqui que vai trazer só para eu terminar em cima, senhor presidente, só para eu terminar em cima ainda, o que aconteceu? Ele ganhou, ele comprou. Vossa Excelência vai morrer, porque ele vai vir. Viu, senhor presidente? Ele comprou... Você desenterrou o Moinho Pacífico, agora você vai aguentar a conversa, viu? Foi desenterrar o assunto, pô. Senhor presidente, ele comprou o terreno na época com o dinheiro dele, não foi doação, vereador Luiz Carlos, que é onde... Aí a prefeitura não saiu por vários motivos e problema do trigo mundial, não é problema daqui, mas naquela época a administração foi atrás sim de trazer geração de emprego. Não veio por vários motivos, principalmente porque ele é um empresário, porque o empresário, todo mundo sabe aqui quem é empresário, que não coloca dinheiro bom para perder dinheiro. Não, o empresário na época ele resolveu moer a soja lá em Santos, o trigo em Santos, que vinha da Argentina, que era mais barato para ele. Aí o que acontece? A prefeitura adquiriu uma área de 26 alqueires aqui na saída, que era para fazer um parque industrial. É bom lembrar, senhor presidente, porque as pessoas de campanha política começam a falar as coisas e não sabem do que acontece. A prefeitura adquiriu uma área de 26 alqueires. E a prefeitura vendo que precisava casas no município, o que nós fizemos na época, se eu não me engano foi em 2009, 2012, o senhor era presidente desta casa. Nós fomos a São Paulo, propomos ao empresário que era dono de toda aquela área que a gente trocasse aquela área por aqueles 26 alqueires. Veio para esta casa, nós conseguimos, e aí a prefeitura municipal conseguimos, está lá hoje o Marta de Cash, está saindo no hospital regional e mais 300 casas. Então, é bom só lembrar, vereador Carlos, porque ali é onde era o terreno do Moinho, que foi adquirido pelo Moinho. Porque senão é capaz de falar que foi doado terreno para o Moinho feito campanha política. Então, só para lembrar, porque senão o discurso político de 2020 já vai ser antecipado. O critério de escolha do local é que me interromperam bastante, senhor presidente. Eu cedo meu espaço para ele, senhor presidente, que eu sou depois. O vereador Dr. Gilmar Lavorato, essa questão da escolha de Santos por causa do porto por parte do chinês foi uma questão econômica apenas. Entre fazer aqui e levar até o porto, ele preferiu fazer o moinho dele lá, e ninguém tem como questionar uma decisão dessas. Outra situação, vereador Fernando, quando a Universidade Federal veio para analisar a implantação do curso, exigia, sim, mais de 20 unidades básicas de saúde, 15 para 100 vagas de um curso de medicina, diferente de 40 vagas de um curso de medicina que está iniciando agora. A quantidade de alunos é menor. E estrutura física, eu vou só citar uma. Começando agora já? Vai começar o ano que vem, pode escrever, vereador. E nós vamos ter, de estrutura física, nós temos um prédio da UEMP no centro da cidade, na Avenida Portugal, subutilizado. A UEMP inteira está sendo transferida, o que tem ali está indo lá para o campus, e sobraria no centro da cidade, numa área nobre, uma estrutura enorme, subutilizada, que é da UEMP, que é do governo do Estado, que poderia ser utilizada. Então, nós temos que fazer... Só em cima disso, o vereador Fernando lembra disso, agora nós vamos brincar um pouco, que o prefeito, antigamente, Celso Silva, lá em Bandeirantes, e ele falou que ele já pensava com o curso, porque ele tinha estátua do que lá, vereador Fernando? Que tem hoje lá? São Miguel de Arcanjo, que ele tinha preparado. Eu falei, mas mais uma vez o senhor pede para Cornélio, porque embaixo das asas, embaixo das mãos do nosso Cristo Redentor, já está a sede do campus de Cornélio Procópio. E tem uma outra situação, é uma coisa errada que a gente verifica, não é crítica pessoal, vereador Rafael, mas às vezes quando a gente aborda, principalmente nas rádios, alguns pontos ruins da cidade, sempre fica aquele receio da gente estar falando para a região e prejudicando a cidade por conta do assodamento de fazer muitas críticas com relação a Cornélio. Então fica de muito bom tom se a gente superdimensionar as qualidades da nossa cidade e minimizar os problemas que nós temos. Porque se a gente criar o hábito aqui de superdimensionar os problemas e desmerecer a nossa cidade, nós vamos cada vez mais para trás.
Então é evidente que os políticos têm que ser cobrados, aqueles que vêm em praça pública e assumem compromisso, eles têm que ser mesmo cobrados. Vou dar exemplos aqui, a OAB de Cornélio, engajada nesse procedimento. O doutor Rafael, como advogado, sabe disso, a Thaís Takahashi tem uma postura muito firme de defesa e de cobrança com relação à Faculdade de Medicina. A Sociedade Rural de Cornélio Procópio, engajada. Vamos ter uma ou outra resistência na área médica. O doutor sabe disso, porque nós temos reserva. Eu quero uma partezinha aí. Sim, algumas pessoas tentando fazer reserva de mercado e não querendo por conta de disputa de espaço profissional na cidade que a faculdade venha. Já tivemos isso no passado, mas a vinda com mais médicos na cidade, com alunos residentes, melhora a qualidade de vida da população, e nós temos a palavra da governadora dizendo que vem. Essa questão de proibição do MEC é a proibição de um governo inexistente, a proibição de um cidadão chamado Michel Temer, que o que ele fala ou não fala não vale a nada. Os dois primeiros anos da medicina não precisa de... Só uma partezinha. Nós temos aqui, eu sou médico há 30 anos na região, nós temos aqui a melhor medicina da região. Então, se Cornélio foi escolhido no passado pelos federais, é porque aqui tem a melhor medicina da região, né? Então, o melhor local para colocar esse campus é aqui. Só que veja a habilidade política do nosso prefeito, que ele conseguiu dar a volta em cima do federal, veio devagar, quietinho, com o Romanelli e Casiano, o Edmarzinho acompanhou tudo de perto, e hoje é uma realidade, viu, Sampaio? A faculdade vai vir, porque se ela não vir, não se toca o hospital regional, porque a folha de pagamento do hospital regional, sem estudante de medicina, sem estudante de enfermagem, não consegue tocar. Se fosse assim, não tinha HU de Londrina e assim por diante. Então, só uma coisa puxa a outra. Onde nós já conhecemos aí, dia 31 de julho, vai se abrir os envelopes da licitação. Vamos saber quem vai pegar para tocar a obra. Teoricamente, 1 ano e meio tem que estar pronto o hospital, final de 2019. A Faculdade de Medicina, se tudo correr bem, se os campos forem montados laboratório de anatomia, histologia, bioquímica, já consegue... Não, esquece, vamos falar da faculdade, esquece Santa Casa por enquanto. E aí ela consegue tocar com o básico, 1 ano até o 2º ano de medicina. E tendo os postos de saúde, os alunos vão rodar nos postos de saúde. Então, até o hospital regional, porque também não vamos acreditar que ele vai ficar pronto e vai estar rodando em 1 ano e meio, porque tem que equipar, contratar funcionário. Então, vamos colocar aí que a hora que chegar 3º ano de medicina, que ele tiver que entrar no hospital, o hospital está pronto, vai ser lá para 2020, mais ou menos. Então, vamos pensar a longo prazo, porque antigamente, você vê como Cornélio é boa a medicina de Cornélio, o SAMU, da 19ª Regional de Saúde, 18ª, está aqui em Cornélio, porque o pessoal não teve competência na região de Jacarezinho da Platina de tocar o SAMU lá, está aqui em Cornélio o SAMU. Então, vamos dar um voto de confiança. Eu acho que nós aqui fomos picados pelo mosquito do pessimismo. Não é voto, né? Não vamos falar em voto, estou falando em Cornélio Procópio. Se você andar na avenida hoje, tem mais ou menos uns 20 imóveis fechados na Avenida 15, entendeu? Então, nossa cidade não está muito boa para a gente se dando luxo de ficar brigando aqui. Então, nós aqui fomos picados pelo mosquito do pessimismo. Eu acho que o Hospital Regional, o curso de Medicina, vai desenterrar o teu sapo e vai curar a vacina do pessimismo do procopense. Só para terminar aí, eu espero sinceramente, viu, que venha. Porque você pode ter certeza que eu vou cobrar a vinda mesmo. Nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Vocês podem ter certeza. Só para encaminhar, vereador Rafael, só para encerrar, as cobranças com relação à oposição, que normalmente cobra com mais veemência, elas são saudáveis na democracia. Fundamentais. Eu ia abordar até a questão dos procedimentos aí que nós tivemos no final de semana envolvendo o ex-presidente Lula, mas não vai dar tempo. Eu gostaria de deixar... Mas o vereador, se me permite, vereador Fernando.
Então, mas isso faz parte. Isso faz parte da discussão, só que o vereador está repetindo agora a fala de 20 minutos atrás. O vereador já falou isso. Só para completar, Luiz Carlos. Só para não perder a linha de raciocínio, eu vou aproveitar aqui a presença do J. Campos, quando eu falo que a oposição é salutar, não que seja de oposição, mas a cobrança, né? A cobrança que a gente vê nas redes sociais com relação às unidades de saúde faz parte do processo, serve para administração. Não, eu já fiz aqui a colocação de que não é oposição, mas que a cobrança que a gente vê nas redes sociais serve para a administração também direcionar e dar as explicações que está. Isso a gente considera no processo democrático. Carlos, eu acho que eu tenho a minha opinião sobre os postos de saúde, já dei a minha opinião, respeito cada um. Seria interessante. Só que não adianta, que a gente sempre não adianta ter elefante branco hoje, porque não adianta você ter posto de saúde e não ter material humano para trocar ele. Nós não temos médicos hoje para atender nos postos que já estão abertos. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? Não adianta inaugurar mais postos de saúde e não ter médico, não ter material. Tem, JH. E você não consegue contratar hoje, só para completar, porque o Cisnop paga o dobro do município e esses dias ele fez concurso e ninguém se inscreveu. Só para encerrar, vereador, porque senão isso não vai terminar. Eu vou encerrar a minha fala. Só pedindo para a oposição é salutar e saudável, mas tem um limite entre fazer oposição e torcer contra a cidade. Tem que tomar bastante cuidado com esse limite, até porque o vereador Rafael é daqui, o vereador Fernando é daqui, e se o curso de medicina vem, ele é ótimo para toda a cidade. Não pode passar para a comunidade a impressão, por conta de algumas manifestações que a gente tem visto, é que há uma torcida contra por uma questão eleitoral. A questão eleitoral eu vou deixar claro, eu conversei hoje com o Gildo Alves, que todo mundo conhece, a repercussão eleitoral por conta do prazo muito pequeno de agora até a eleição vai ser muito pequena para os atores desse procedimento todo. Isso aí vai repercutir para a cidade eleitoralmente no futuro e não agora. Então vamos bem, com bastante cuidado, torcendo bastante a favor da cidade para não deixar essa impressão ruim para a população. Presidente, só um esclarecimento só do UPA para o Fernando. Tem um decreto presidencial recente, agora de maio, que eu vou ler aqui rapidinho aqui. Medida permite que as estruturas físicas dos UPAs que ainda não entraram em funcionamento sejam utilizadas para outras finalidades, desde que sejam dentro da área de saúde. E o prefeito também está tomando cuidado de fazer uma nova consulta no Ministério da Saúde para ver se de fato pode terceirizar a nossa UPA, entendeu? Então tem um decreto do Ministério da Saúde, se quiser eu te passo depois para você procurar ele, que foi de maio de 2018, né? Referente às UPAs, entendeu? Que não estão em funcionamento. Esclarecendo, eu acho que é a dúvida que eles estão querendo tirar, é o seguinte, porque se não me falha a memória, nesse decreto fala que a entidade que vai assumir tem que ser financiada pelo SUS, ou seja, é uma entidade pública. E pelo que veio e foi retirado, sabiamente, para analisar o cooperativo, era para uma entidade privada. Eu acho que isso é que não pode. Mas nós vamos estudar isso. Isso aí não... Estudado primeiro, por isso que saiu, viu? Por isso que saiu da pauta. Ó, passamos agora para a ordem do dia. Chega, não. O Ministério Constitutivo, o prefeito Rafael Greco, tentou fazer isso em duas UPAs de Curitiba, e o Ministério Público do Estado do Paraná embargou essa situação produtiva e está sendo examinada. Tá bom. Passamos para a ordem do dia. Projeto em votação única. Projeto de Decreto Legislativo 003/2018 da Mesa Diretora. Ementa. Mantém o veto ao Projeto de Lei Complementar 024/2018, que trata da Autarquia Municipal de Educação. AME. Em discussão. Peço a palavra, senhor. Antes de entrar na discussão propriamente do mérito, apenas esclarecendo, que tinha que vir o parecer, e nós acabamos não fazendo o parecer, porque quando veio a justificativa do veto, principalmente com relação à nossa emenda feita, a justificativa do veto foi só com relação à questão da autonomia pedagógica. Eles vêm e fundamentam que a autonomia pedagógica
não é possível, porque isso necessita do sistema municipal de ensino, e, com base nisso, veta toda a emenda. Até pensei, quando eu li a primeira vez, eu pensei, eles estão vetando só o termo pedagógico, mas, na verdade, estavam vetando toda a emenda com base apenas numa justificativa. E o artigo 50 da Lei Orgânica estabelece que a argumentação do veto tem que ser completa com relação a tudo. Nesse sentido, até nós não demos um parecer favorável ainda à votação do veto, por entendermos que faltou a justificativa com relação a essas questões. De qualquer forma, com relação ao mérito do veto, nós temos duas questões. Uma questão é com relação ao veto da emenda do vereador Edmar Gomes. No artigo 7º constava que o diretor da autarquia tinha que participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Conselho Municipal de Educação, desculpa. A gente acha que essa medida é uma medida muito salutar, porque, queira ou não queira, o Conselho tem que fazer parte das discussões da educação. Em Cornélio, infelizmente, o que a gente vê é que há um afastamento das questões a administração, e talvez por uma questão ainda de não estar acostumada com essas questões do Conselho, procura se afastar do Conselho, que é um Conselho, como já foi dito, consultivo, que vai dar consultas, que vai dar informações, que vai ajudar nas discussões com relação às questões educacionais. Então, com relação ao mérito disso, eu não vejo motivos pelos quais isso iria afetar o interesse público a ponto de vetar a participação do diretor nas reuniões desses conselhos. E, por fim, com relação à nossa emenda, com relação à questão da autonomia pedagógica, o que eles estão alegando que a autonomia pedagógica só pode ser se houver um sistema municipal de ensino. Do nosso ponto de vista, não é o sistema municipal de ensino que vai determinar a forma como essa autonomia vai ser exercida. A autonomia pedagógica é a autonomia para decidir questões que vão ter que ser passadas pelo núcleo enquanto não for constituído o sistema municipal. Mas, como bem disse a Mara, são questões que não vão ser discutidas, mas vão ser chanceladas pelo núcleo. Então, a gente não compreende o porquê do motivo de não se dar essa autonomia para que a autarquia também possa decidir aí as suas questões na área pedagógica, calendário, essas coisas, que vêm só a colaborar com o município. É por esse motivo que nós somos contra esse veto. Muito obrigado. Pois não. Há uma questão técnica que precisa se esclarecer. É que é o seguinte, quando são 3 membros da comissão, 2 membros, pelo que eu entendo, deram parecer favorável à tramitação do veto, e um membro deu parecer contrário. E o parecer contrário que ele dá, ele tem uma clareza, porque ele não diz aqui, de acordo com o artigo 50
sua parte. Então, o que acontece? O que a gente percebe é o seguinte: o veto não está claro, ele precisa ser votado primeiro os pareceres da comissão, para depois nós discutirmos o veto. Aí sim, quando nós vamos discutir o veto, eu quero colocar alguns pontos em relação àquilo que está sendo votar o veto, vereador. No veto, eles vetam a emenda inteira. A emenda, além de dar essa independência, autonomia pedagógica, ele fala que a autarquia vai ter que se adequar ao plano municipal de educação. Quando vem o veto vem e veta tudo. Ele fala sobre essa questão da autonomia, mas as razões do veto nada falam sobre o plano municipal de educação, que ele está hierarquicamente abaixo do plano nacional e que é um plano que tem que ser observado pela secretaria, ou, no caso, pela autarquia. E é isso que nós estamos falando. O veto ele não fala nada sobre isso, e então ele é restrito apenas à questão da autonomia pedagógica. Em discussão, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Do veto. Não precisa? Nominal? Então, o secretário vai e faça a chamada. Então, só para encaminhamento de votação, senhor presidente. Só para encaminhamento de votação, a primeira questão é o seguinte. Então, o parecer que o vereador Rafael Sampaio colocou, ele vai ser apreciado. Porque ele está discordando do parecer dos outros dois membros da comissão. Mas ele Há uma discordância dos pareceres. Mas senhor presidente, só um pouquinho. Tem um parecer que tem 2 votos de um e 2 votos do outro. O parecer é da Comissão de Justiça e Redação. Eu, como presidente, eu discuti junto com o jurídico, fizemos uma análise e nós optamos por emitir parecer favorável para transitar o veto. Ué, 2-1. O plenário que vai julgar. Ué? O plenário vai julgar. Não foi constatado nenhuma irregularidade para não emitir parecer. Em votação o veto. Não. Então, discussão. Não, já votei em discussão. Já foi. Mas, Fernando, você complica as coisas, Fernando. Você discutiu o veto. Não está complicado, não. Há uma dúvida que ficou muito clara. Não está claro o que está sendo vetado. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A autarquia não se submeter ao Conselho da Educação, não se submeter às diretrizes, é um absurdo. Sim. É um absurdo. Foi o que a coisa veio discutir aqui. Ela falou 20 minutos sobre isso. Foi isso que a gente entendeu. Entendeu? Agora, eu queria dizer para o senhor o seguinte: esse veto hoje, os vereadores deveriam renovar esse veto. Essa é a minha opinião. Sim. Sabe? Porque, na realidade, é o seguinte: está se colocando aquilo que é mais valioso, está se tirando da questão da autarquia, que é a opinião da população, que é a opinião dos professores. Por isso, vereador, por isso nós vivemos democracia. O senhor tem a sua opinião, o senhor já expôs a sua opinião, cada um tem a sua. É isso que nós vivemos a opinião. É só que a sua opinião é sua. O senhor não queira que a sua opinião seja dos outros. Quem ganhar ou perder tem que saber respeitar a posição de cada um. É isso que tem que ser dito. Oh, a sua opinião pode vereador, não ser minha, pode não ser do outro vereador. Coisa, vereador. Você me desculpa, até mas porque é aonde o senhor se embasou num lado que o senhor respeita. Eu me embasei no outro, o vereador Neto embasou em outro. Cada um se embasou em um lado. Eu procurei pessoas da Secretaria de Educação que me senti confortável em votar do jeito que eu vou votar, porque elas me convenceram do jeito que eu ia votar. Cada um tem a sua opinião, nós vivemos democracia. E o senhor tem que respeitar. Nós sabemos, vereador, o senhor não queira, nós sabemos aonde o senhor quer chegar, vereador. É votar. Mas, o vereador, eu volto.
Volto a dizer ao senhor. Dá licença. Nós estamos eleitos, senhor presidente. Aqui nós representamos a população. O senhor me desculpe. Favor. Senhor, presidente. Favor. Não. Põe para votar. Isso põe em votação. Primeiro a votar. O debate é para isso mesmo. Primeiro a votar. Mas já foi discutido. Primeiro a votar. Vereador André. Tudo bem. Vereador Ananias Neto. Nós vamos... Mantém o veto ou rejeita o veto? Nós vamos votar nessa sequência, nesse critério. Vereador André Lima. Rejeita o veto. Vereador Jones. Mantém o veto. Vereador Edmar Gomes. Favorável. Vereador Hélio Janone. Favorável o veto. Vereador Gilmar Lavorato. Favorável o veto. Vereador Fernando Pepes. Contrário ao veto. Vereador Elvésio Badaró. Não vota. Vereador Ismar Nóbrega. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Favorável ao veto. Vereador Rafael Ranucci. Vereador Rafael Sampaio. Contrário. Vereador Sebastião Lucre. Então foi derrubado o veto. Mantido o veto em quantos contrários? 3 contrários. 3 contrários e uma abstinência. Maioria absoluta, né? Certo. Projeto em apresentação. Projeto de Lei 020/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa, dispõe sobre o programa Cidadania nas escolas da Rede Pública Municipal de Cornélio Procópio e dá outras providências. Em discussão. Está em apresentação, senhor presidente. Em apresentação? Tá, merda. Indicações. Protocolo 188/2018, Ananias Neto e Jones Campos, ementa. Indica recape asfáltico na rua Antônio Registro, do Jardim Europa. Protocolo 189/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Indica melhorias para a Escola Municipal Aníbal Camp do Jardim União. Protocolo 190/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Indica melhoria para o CAIC. Protocolo 191/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa, indica melhorias para a CEMEI de Djalma Pimenta Dantas. Protocolo 192/2018, Luiz Carlos Amâncio, ementa, indica recuperação asfáltica no Jardim Progresso. Protocolo 193/2018, Luiz Carlos Amâncio, ementa, indica recuperação asfáltica no conjunto Vitor Dantas. Protocolo 194/2018, Luiz Carlos Amâncio, ementa, indica recuperação asfáltica na Vila Independência. Protocolo 195/2018, Jones Carlos de Campos, ementa, indica reforma e manutenção da Escola Gino Azzolini. Protocolo 196/2018, Jones Carlos Campos, ementa, indica reforma da quadra da Escola Gino Azzolini. Não havendo mais matéria, em nome de Deus está encerrada a sessão.